Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Ricardo Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado também que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos. Assim sendo, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails ao qual eu tenho recebido solicitando para que eu falasse sobre o hábito de possuir muitos plugins em sua máquina e se essa prática é proveitosa ou não, e quantos plugins é necessário para fazer uma edição perfeita. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E para demonstrar todo o processo, eu vou usar uma DAW que não importa o nome, porque todos os procedimentos que eu vou usar aqui têm a mesma eficiência, seja a DAW de sua preferência, seja Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One e etc. Mas antes de entrar no lado prático do processo, vamos entender o teórico para que assim possamos dominar de forma consciente todo o processo. Nós estamos vivendo na era do consumismo e as empresas investem logicamente em marketing, procurando convencer o consumidor da necessidade de possuir o produto daquela empresa. E o mesmo se passa logicamente na indústria de edição do áudio. Só que no mercado do áudio as coisas mudaram um pouco de figura com o avanço tecnológico, porque nós saímos da era analógica e fomos para a era digital. E as ferramentas que antes era física passaram agora a ter a sua representação no mundo virtual. E o que vemos todos os dias é uma enxurrada de ferramentas para edição do áudio surgir com a promessa de ter a melhor tecnologia. Mas o que na verdade existe são bons, logicamente, e maus produtos. Produtos que são testados e aprovados por engenheiro de áudio, como é o caso da empresa Wave, Z-Top e muitas outras, e outras que não têm nome no mercado, mas nem por isso elas têm produtos ruins. São produtos também bons, apenas não tem tanto dinheiro para usar em marketing. Mas antes de entrarmos no mundo dos plugins, uma coisa que nós devemos ter em mente, que o primeiro princípio básico é que, mais do que possuir ferramentas de edição de última geração, é necessário ter o domínio da mesma. Você tem que ter o entendimento do que ocorre no processo da ferramenta para que ela possa lhe entregar de forma precisa aquilo que você precisa editar naquele projeto em particular. Mas o principal é saber que, por mais que a ferramenta seja cara, ela não poderá entregar ou fazer tudo por você. E esse que será o foco do nosso tema. E com isso em mente, vamos então entrar no mundo dos plugins. Todo plugin é intimamente baseado no equipamento físico e nos processos oferecidos por ele. E os equipamentos, quando fabricados, são patenteados para evitar que o outro copie a sua edição, copie a sua criação. Com isso, podemos deduzir que todo o material empregado na fabricação é ímpar àquele equipamento, ou seja, se uma outra pessoa quiser criar um equipamento similar ao seu, terá que mudar toda a estrutura interna para não ser um clone do equipamento criado por você. Ele vai ter que mudar totalmente a parte interna ali dos processamento e configuração. Assim, um compressor a válvula terá totalmente uma característica diferente de um compressor transistorizado. Um compressor mesmo transistorizado que usa um transistor de 8K terá a característica diferente de um de 3K. Por quê? A arquitetura interna fará que o comportamento do áudio seja diferente em distorções harmônicas, timbre, tempo de resposta, regiões de frequência e muitas outras coisas. E isso acontece com todas as ferramentas de edição do áudio, não importando a sua função. Mais uma vez lembrando que plugins são cópias digitais ou simuladores da ferramenta física, só que os plugins são fabricados com fórmulas complexas de cálculo e cada plugin tem uma fórmula diferente, assim como acontece no mundo real com os equipamentos de áudio. Então estou com essa DAW aberta, a qual não importa o nome, porque o processo será o mesmo em qualquer DAW, e vou testar a teoria colocando aqui dois EQs similares de firmas diferentes para fazer uma equalização nesse contrabaixo. E vamos ver o resultado que vai ocorrer. Eu vou usar o primeiro e vou colocar aqui, por exemplo, em 80 Hz, com ganho de 5 dBs e um key de 1. Nesse aqui, eu vou deixar ele fixado aqui. Vou pegar o outro e vou fazer a mesma coisa. Então vamos chegar aqui, vou usar aqui o 2, que não está sendo usado. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Frequência é 80, como eu coloquei lá. O ganho de 5, como eu coloquei lá, de 5 dB. Digital, o key de 1. Muito bem. Então aqui está os dois. Vou botar assim, bem aqui no meio. Está os dois aqui. E vamos ouvir o primeiro, o áudio. O 2.
O outro novamente. O de baixo. Veja que a sonoridade final é diferente entre os dois, apesar de estar fazendo a mesma função, ou seja, equalizando a mesma área de frequência com Ki e ganho iguais. Então o que eu quero que você entenda é que nenhuma ferramenta ou plugin será igual à outra. Se você pegar um mesmo áudio e fizer uma edição com duas ferramentas que façam o mesmo procedimento, o resultado será a sonoridade diferente. Se você mandar duas pessoas diferentes fazer uma masterização, o resultado final será de duas masterizações com sonoridades diferentes. Muitas pessoas me pedem no meu trabalho para que o seu projeto, ou sua música, fique igual a de fulano, um cantor famoso. Mas isso é impossível porque, para tal, eu teria que usar todos os equipamentos que aquele fulano usou ali, desde a captação do áudio até a edição final. Porque o máximo que eu vou conseguir fazer é deixar parecido, mas nunca igual. Por isso que eu digo, se tu pegar o mesmo áudio e entregar duas pessoas diferentes para masterizar, você vai ver que a sonoridade será diferente. Mas vamos retornar ao foco central do estudo de hoje. E para isso eu vou dar o exemplo. Eu posso usar um compressor valvulado em uma voz e ficar maravilhosa essa voz. E eu pegar o mesmo compressor e usar em uma outra voz que ela é mais anasalada e isso vai tornar a voz horrível. Por quê? Esse tipo de compressor valvulado é tendencioso a acentuar os harmônicos médios agudos. Então, nós já estudamos aqui sobre microfone e ali eu expliquei a vantagem de possuir vários microfones de variados modelos para que você possa captar um vocal, por exemplo, dentro de uma curva de equalização baseada naquele vocal que você está captando. Porque assim você terá uma captação real e rica em sonoridade natural. É por essa razão que muitos grandes estudos possuem variados microfones, onde o técnico de gravação conhece a curvatura de cada um deles e usa de acordo com o que será captado. Então você vê como as coisas mudam. Então, da mesma forma, é bom que você tenha variadas ferramentas com a mesma função e conheça cada uma delas intimamente. Eu não estou aqui querendo dizer que é para você ter milhões de equalizadores, por exemplo, porque seria humanamente impossível você saber o comportamento, ou seja, o processamento sonoro de cada um deles. Mas você tem, assim, o suficiente, ali um gabal suficiente para poder ter opções e decida pelo o que é melhor para aquele áudio, para aquela edição, por exemplo, no caso aqui do equalizador. Tu vê o que é melhor, porque você conhece a sonoridade, você tem 5 ou 6 equalizadores, por exemplo, linear. Então você vai ver a sonoridade de cada um, qual cai melhor naquela função, naquela grafia ali de frequência. E outra coisa, entender sobre as ferramentas, porque no caso aqui que eu botei do equalizador, por exemplo, existe dentro dos equalizadores inúmeros modelos de plugin ou periférico, mas temos 4 tipos de equalizadores com diferentes processamento. E o mesmo se passa também no mundo dos compressores. Alguns compressores têm ataque e release mais rápido do que outros terão mais coloração, ou seja, mais vibe, ele é mais vintage, com base naqueles componentes internos mais antigos. O que eu quero que você entenda é que você tem que entender e conhecer as diversas características das ferramentas de edição de áudio, seja em software, seja em hardware, e saber o que é essencial para poder escolher a ferramenta certa para que a edição necessita naquele momento ali. E não esquecendo que um fator primordial é a sua audição. São os ouvidos que lhe darão a direção correta de cada ferramenta a ser usada, E a compreensão do processamento de timbre de cada uma é a sua audição. Zele pela sua audição. Às vezes eu fico observando a minha esposa costurando, e ela sempre tá ali, eu fico olhando, ela troca agulha dependendo do tecido. Esse trocar é que faz que o serviço dela se torne bom. Esse domínio de saber a agulha certa para cada tecido é que torna ela rápida e eficiente naquilo que faz. Então, muitas vezes, numa equalização simples, você apenas trocando o equalizador, a sonoridade que você está esperando vem à tona. Escolha suas ferramentas através de sua audição, conheça a capacidade de cada uma delas e use-a com confiança na sua audição, naquilo que você está ouvindo, e assim você vai ter realmente tanto a masterização como uma mixagem de forma perfeita. Eu acho que não há necessidade de continuar falando, porque eu acho que eu entreguei a vocês que estavam com dúvida
sobre o problema, que era: eu devo ter milhões de plugins, o porquê de tantos plugins. Essas perguntas que sempre me fazem, eu respondi tudo de uma só vez aqui nesse módulo. Então eu vou terminar por aqui pedindo que, se esse estudo lhe foi útil, deixe o seu like, porque isso me alegra muito. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua paciência com a minha deficiência na fala e lhe espero aqui para o novo estudo. Até lá, querendo Deus.